Mano, eu comecei a gravar o vídeo, um poste aqui da rua explodiu, mano. Tá dando sorte o Vai United. Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Asvel e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as coisas que aconteceram na pré-temporada e as expectativas para essa temporada 22-23 do Manchester United. Ontem a pré-temporada acabou em um empate contra o Raio Vallecano, o jogo ficou 1-1, uma partida meio estranha, um jogo meio morno assim, a gente foi com uma escalação mista, já que sábado a gente tinha jogado contra o Atlético de Madrid e a gente perdeu por 1-0, mas enfim, pré-temporada é muito complicado de você ficar avaliando desempenho e resultado porque é uma pré-temporada. Então, dependendo do contexto do time adversário, você não está enfrentando o time titular, você não está enfrentando o time mais sério que pode ter em campo. Então, tipo assim, às vezes é o titular, mas não é o time que vai chegar jogando, sabe? Que não vai dar aquelas entradas fortes, que não vai tentar mostrar todo o plano tático, enfim. Porque eles também estão voltando ao ritmo, como o nosso time. E recentemente a gente fechou as contratações de Malásia, lateral esquerdo, que tá vindo aí do futebol holandês. A gente também fechou o Martinez, que é o zagueiro argentino que jogou com o Ten Hag no Ajax. E a gente também contratou o Eriksen, que estava no Brentford, acabou o contrato dele e ele veio para cá de graça. Então, por enquanto, a gente só tem essas 3 contratações, né? E basicamente a gente precisa de mais coisa, porque desde a temporada passada a gente precisava, por exemplo, de um volante. E por mais que as notícias do jornalismo esportivo nem sempre sejam tão verídicas ou tão confiáveis, independentemente de fontes, a gente tem essa situação do De Jong, né, em relação ao Barcelona, dele talvez querer ficar, dele ter aquele problema com atraso de pagamento de salário, então a gente está vendo essa questão ainda. Existe, né, a possibilidade dele vir, da mesma maneira que existe a possibilidade dele não vir. E isso tudo influencia muito na nossa projeção para a próxima temporada. Ah, Zé, o De Jong ele é tão importante assim? Então, não sou eu quem defino isso, né? É o Ten Hag. E na verdade eu sempre identifiquei a ausência de um volante, porque a gente tem hoje em dia McTominay, a gente tem Van de Beek, a gente tem Fred, e nenhum desses 3 é capaz de fato de ser o primeiro volante do time, de sair jogando, etc e tal. Então a gente tem essa lacuna, essa deficiência já há algum tempo, e essa deficiência ainda não foi sanada. Então, por exemplo, eu particularmente já não acreditava muito no futebol do Luke Shaw, e a gente tem o Alex Telles que não conseguiu se adaptar ao nosso time. Então a gente contratou um lateral esquerdo, promissor, jovem, então eu acho super válido. A gente também contratou um zagueiro, e por essa questão de, por exemplo, do desgaste que o Maguire tem, emocional, tático, físico, técnico, com os torcedores, com o próprio time, eu acho super válido também. Então a gente ainda precisa de mais contratações, eu não acredito que venham. Existem outros rumores com outros jogadores, agora mais para a reta final da janela de transferências a gente está vendo menos rumores, mas principalmente a questão do De Jong ainda vem sendo muito debatida, e aí a gente precisa ver como isso vai se consolidar, né? Qual vai ser o fim dessa novela, para a gente conseguir desenhar de fato, por exemplo, o time titular da próxima temporada. E o time titular da próxima temporada é fundamental para a gente conseguir desenhar as expectativas e as possibilidades que a gente vai ter. Deixando claro, galera, que tudo que eu vou falar aqui é só opinativo. Então, se você discorda, não tem problema. É só a sua perspectiva contra a minha. E se você discordar, na verdade, comenta aí nos comentários que a gente vai debatendo, etc e tal. E eu acho que uma das coisas importantes que a gente precisa ter em mente para essa temporada é que a gente está começando um novo ciclo. E por muitas vezes eu defendi o Solskjaer, quem me conhece sabe, e na verdade essa defesa não era tanto para o Solskjaer, era na verdade para tentar impedir o começo de um novo ciclo. Porque a gente está em ostracismo, né, desde 2013, que a gente não ganha um título de relevância, que foi a última Premier League com o Sir Alex Ferguson. E quando a gente está nesse ostracismo, a gente fica ansioso para sair dele. Então a gente desde então teve David Moyes, a gente teve Van Gaal, a gente teve Mourinho, a gente teve o Solskjaer, a gente teve o Rangnick e agora a gente tem o Ten Hag. Então a gente tem 6 nomes aí que não conseguiram provar o que a gente queria que eles provassem. Apesar de todos eles terem algum contexto, alguma justificativa, etc e tal, ninguém veio e botou na mesa o que a gente queria que eles botassem.
Então a gente precisa entender que o Ten Hag ele é responsável pelas perspectivas que a gente tem, mas ele é responsável pelo início do ciclo dele. Então não tem como a gente tentar descontar a nossa frustração que a gente teve com o Moyes no Ten Hag, porque a gente precisa entender que por mais que a gente esteja esperando há muito tempo, ele só chegou agora. E normalmente quando um técnico chega em outro time, é um cenário de terra arrasada. Então, por exemplo, a gente teve o Rangnick expondo muitas coisas, né, publicamente e até de maneira desnecessária, afinal ele não solucionou nada do que ele sinalizou, então ele só tornou o caos público e não é como se fosse uma novidade, porque quem acompanha o time já sabia daquela situação. Então, por exemplo, a gente teve vários momentos bem desagradáveis assim em relação ao comando do Rangnick, né, que não conseguiu justificar a sua participação no United nem com desempenho, nem com resultado e nem com perspectiva de trabalho. Afinal, ele já nem está mais no clube. Então a gente precisa entender que o Ten Hag precisa de tempo. E quando a gente fala de tempo, a gente realmente está falando de muito tempo. Então a gente está falando de, por exemplo, 4 temporadas. Se em 4 temporadas a gente olhar para o Ten Hag com uma régua abaixo da média, aí faz sentido pedir a cabeça dele. Mas por enquanto não faz, e isso é uma verdade muito infeliz até. Porque a gente quer disputar título, né? Mas a gente está vendo que, por exemplo, a nossa realidade não é essa disputa. Então o Manchester City, o Liverpool, o próprio Chelsea são clubes que têm times e elencos muito à frente dos nossos. Então a gente precisa ter essa humildade de reconhecer, poxa, pelo que eu vou brigar agora? Porque se você for pensar que você vai brigar por título, e a sua briga, na verdade, for uma briga pela conquista na participação da Champions, você vai ter uma carga de frustração muito grande, uma carga de pressão muito grande no Ten Hag, e ele, infelizmente, não merece passar por isso, porque ele está chegando num clube que precisa ser reconstruído, que ninguém conseguiu reconstruir, e ele está aí tentando, dando a cara dele a tapa. Com essas coisas que eu falei em mente, eu acho que é importante a gente desenhar o time titular. E aí a gente novamente no gol tem o De Gea, e eu fico muito feliz por isso, apesar de que ele era um ponto muito improvável para alguns torcedores dentro do projeto do Ten Hag, porque as pessoas sempre classificaram o jogo de pés, né, do De Gea como algo fraco. E de fato era, porque ele principalmente não era exigido. Então, por exemplo, com o Van Gaal e com o Mourinho, o De Gea ele era um dos jogadores, um dos goleiros, né, que mais davam chutões. E era uma média de chutão muito grande e era uma média de acerto muito grande dentro desses chutões, né, que viravam passes longos. Até mesmo pela presença do Fellaini, por exemplo. Tinha algum pivôzão lá para dominar. E muita gente falou, ele não vai conseguir se adaptar, etc e tal, até porque ele já tinha cometido falhas, né, pelo nosso clube, saindo, jogando, etc. Mas ele aparentemente nessa pré-temporada ele já está um pouquinho mais disposto a isso, né, então a gente viu o Ten Hag até xingando ele em uma oportunidade que ele deu um chutão em vez de dar um passe curto. Mas eu praticamente estou até surpreso pelo desempenho dele, eu acho que não vai ser um grande problema. Então, até mesmo pelo empréstimo do Dean Henderson, não tem como a gente cogitar outra coisa senão o De Gea titular. Na lateral direita já começa a ficar um pouquinho mais problemático, porque a gente tem o Wan-Bissaka, que não é um nome de confiança, nesse último amistoso ele nem relacionado foi. E aí a gente tem o Dalot, que é um nome muito questionado por muitos. Eu particularmente, não é que eu goste do Dalot, mas eu tenho alguma empatia, alguma simpatia por ele, porque eu acho que ele se dedica e tal. Por mais que ele falhe muito, né, ele deixa a desejar de fato, ele agrega muito mais na minha opinião do que o Wan-Bissaka, por mais que o Wan-Bissaka tenha tido um auge melhor do que o do Dalot. Porque, por exemplo, na temporada 19-20, o Wan-Bissaka ele era um lateral que deixava a desejar ofensivamente, né, de maneira construtiva, ele sempre falhava muito, mas ele defensivamente entregava. Então, tipo assim, existia alguma entrega válida o suficiente para você defender ele. Hoje em dia não existe mais. Então, meu gol é o De Gea, meu lateral direito é o Dalot. Aí a gente chega na zaga, que também é um problema. E eu acho interessante a gente falar da escalação do United, porque se você for parar pra ver, tudo é um problema. Mas na zaga eu iria com Varane ali na direita. E, Zé, por que você iria com Varane? Já que o Ten Hag precisa de passe, precisa de alguém mais veloz, etc e tal. Então, eu infelizmente não consigo dar mais voto de confiança pro Maguire. Eu não consigo. É uma relação desgastante, assim, pra mim. Então, por exemplo, toda a situação que a gente teve com o Johnny Evans, com o Smalling, que são outros 2 zagueiros
que já mostraram seu potencial em algum outro clube. Mas aqui parece que não dá certo, sabe? Parece que aqui já desgastou, já virou terra arrasada, é hora de ir embora. O Varane, ele é um dos jogadores do time atual que mais foi campeão. Então, Varane, o Eriksen na época de Ajax, o De Gea e o Cristiano Ronaldo basicamente são jogadores que têm títulos relevantes aqui no clube. A gente tem o Alex Telles com algumas coisinhas no Porto, a gente tem o Fred no Shakhtar, mas enfim, são variáveis muito pequenas, entendeu? Então eu gosto muito da postura de liderança do Varane. Eu acho ele um jogador extremamente técnico, então se o Maguire é capaz de sair jogando, o Varane é ainda mais capaz, apesar dele não ser tão exigido, porque uma coisa é você jogar no meio campo que tem Kroos e Modric e Casemiro, outra coisa é você jogar no meio campo que tem McTominay e Fred, né? Então você precisa ter esse tempo de noção também. Eu quero muito o Varane titular, espero que essa temporada seja menos prejudicada por lesões, porque por mais que ele não tenha se mostrado o auge aqui no United, o pouco tempo que ele mostrou em campo, pra mim foi agradável, foi mais agradável do que o tempo do Maguire. Então essa é a minha perspectiva. Então a gente tem De Gea, Dalot, Varane, e a compensação ali no outro lado da zaga vai ser o Martinez, que é o nosso novo zagueiro. Então tá chegando agora, chegou caro inclusive, mas é o preço que você tem a se pagar por algo de qualidade, né? É um jogador que ainda está numa idade consideravelmente jovem, então a gente tem ele aí por longos anos, se tudo der certo. E ele é muito habilidoso. Nesse último amistoso que a gente jogou contra o Raio Vallecano, ele me surpreendeu muito porque ele é muito firme. Então a gente no United, na zaga principalmente, a gente enfrenta muita insegurança, assim, fica muito visível que os jogadores estão desconfortáveis. Mas o Martinez não, ele dava o carrinho dele e saía andando normal. Ele dava o passe dele, um passe longo incrível que ele deu nessa partida aí que aconteceu. Enfim, ele já mostrou um gabarito dele. E até por falta de concorrência, eu gostaria de ver ele como titular. Ele é um dos nomes desse elenco que eu tô falando, dos meus titulares, que eu tenho certeza que vai ser. Porque, né, chegou agora, é um cara que já estava com o Ten Hag, enfim. Na lateral esquerda eu iria de Malásia, porque como eu já falei aqui no vídeo, não confio no Luke Shaw, infelizmente gosto do Telles, mas ele não se paga, né? Então não tem como eu exigir que ele seja titular. Mas o Malásia ele tem um vigor muito grande, né? Eu ainda não acompanhei ele o suficiente para saber, ele vai atacar muito, ele vai defender muito, ele vai ser assim, ele vai ser assado. Mas o cara é jovem, o cara tá disposto, então já é melhor do que o Telles, já é melhor do que o Shaw. Com todo respeito à carreira dos dois e a quem goste dos dois, assim, infelizmente também são opções que para mim não existem mais. E no meio campo, que é mais problema ainda, a gente tem a presença, por exemplo, de algumas opções, né, dessa vez. Então a gente tem Van de Beek, a gente tem Fred, a gente tem McTominay, a gente tem Bruno Fernandes, a gente tem Eriksen, a gente tem possivelmente o Garner, dependendo do que o clube vai fazer com os jovens e de empréstimos. A gente tem o Savage, a gente tem o Zidane Iqbal, a gente tem... Eu esqueci de alguém? Se eu esqueci, velho, eu não vou editar não. Vamos fingir que são só esses. Então hoje em dia no United, no meio campo, a gente enfrenta aquele problema que é o muito nome e pouca opção. Porque a gente não consegue jogar com o McTominay de primeiro volante, a gente vê o Fred em uma ascensão muito mais próxima do campo adversário do que do nosso campo, então ele está atacando melhor do que defendendo, apesar de sempre se doar muito, etc e tal. E no meu meio campo eu colocaria o Fred, né, involuntariamente é o que mais tem característica defensiva ali, apesar de eu também não gostar da saída de bola dele. Eu iria com o Eriksen, porque o Eriksen é muito bom, galera, o Eriksen é muito bom mesmo. E nessa pré-temporada ele mostrou que tem algum vigor físico e tal. Eu não estava acompanhando ele tão de perto depois daquele incidente. Mas ele se mostrou apto. Então, tipo assim, já que ninguém vai marcar de fato, e a gente ainda não tem um primeiro volante, eu iria com os melhores em campo. Então, na minha cabeça, o Fred, o Eriksen e o Bruno Fernandes ali de camisa 10 seria a melhor opção possível, porque o Fred ele tem bastante combate. O Bruno Fernandes, apesar dessa última temporada ter deixado muito a desejar, principalmente questão comportamental, assim, você via que ele estava carregado, assim, o negócio estava feio. E aí acabava entregando o jogo, enfim, deixando muito a desejar.
mas pra mim é indiscutível a titularidade dele, entendeu? Então a gente tem ali um meio campo que tem ele e o Eriksen e podem revezar tranquilamente. O Bruno é capaz de corresponder defensivamente quando necessário também. Só que eu prefiro ele mais lá perto do gol porque ele garante mais. Eu confio mais no Eriksen para construir inicialmente, até por questão técnica mesmo, e o Bruno mais perto do gol. E chegando no ataque, cara, é impressionante como todo... Esse é o mal de morar em avenida e querer gravar vídeo. Vocês ouviram a moto? Enfim, voltando. O ataque também é um outro problema, né? E é por isso que esse vídeo tá ficando maior do que os normais, porque são muitos problemas a serem discutidos. O Sancho, pra mim, é um nome indiscutível. Ponto. O Sancho, ele não se adaptou daquele jeito, ele joga mais na esquerda. Sancho foi contratado para ser ponta direita e na ponta direita ele deve ficar. O cara é jovem, o cara é muito bom. Então, tipo assim, ele não tá rendendo tanto, mas deixa ele lá, porque não tem ninguém melhor do que ele para estar ali. No centroavante ali, né, no camisa 9, a gente tem outro problema, que é a situação do Cristiano Ronaldo, que não sabe se vai, não sabe se fica. Eu particularmente não ia achar ruim se ele fosse embora, porque apesar do valor de marketing que ele tem pro time, né, ele coletivamente, infelizmente, deixa muito a desejar. Já são quase 40 anos. Então é óbvio que você não pode simplesmente dispensar o cara que mais fez gols por você na temporada passada. Não estou falando para desvalorizar o jogador. Só que é compreensível se ele for embora porque é uma vontade dele. E tipo assim, o clube não estar na Champions, ao que parece, pelas notícias, influenciou muito nessa vontade dele ir embora. E a gente vai disputar a Europa League. Então se não é isso que ele quer, ele tem que ir embora mesmo. O Martial, cara, é um cara que está há anos no clube e ele já passou por algum desrespeito. Já foi muito subestimado, mas já foi muito superestimado também. Hoje em dia o Martial ele não merece muito respeito não, ele não merece muita defesa, infelizmente ele não se provou, teve a temporada 19 e 20 e a temporada inicial que ele teve aqui, foram 2 temporadas muito boas e depois, por mais que haja contexto para defender ele, articulações para você justificar, não, é porque contratou alguém pro lugar dele, ele estava jogando bem, ele virou banco, cara, ele não se pagou também. Então, não é uma coisa confortável ter ele como opção titular, mas ele foi bem nessa pré-temporada, então vamos ver o que acontece. Mas aí a gente esbarra naquilo que eu falei de City e Liverpool estarem muito acima, porque são 2 times que estão brigando constantemente por títulos, e ambos contrataram um novo centroavante, um sendo o Haaland pro City, o outro sendo o Darwin Núñez pro Liverpool. E cara, olha o nível desses dois jogadores, né? 2 jovens com muito potencial. E a gente ainda com o Martial, sabe? Então a gente ainda tá emperrado, mas é o que tem para hoje. Então eu iria com o Sancho, Martial, e na ponta esquerda eu iria com o Rashford, que por mais que ele ainda esteja naquela vibe criança esperança, etc e tal, meu time tomou 4 do Stoke City, vou lançar um livro amanhã. Cara, o Rashford ele é muito bom e ele já até se provou muito mais do que o Martial. Então se a gente tá contando com o Martial, a gente tem que contar com o Rashford. É óbvio que ele não pode ser titular a troco de nada, então a gente espera que ele desenvolva em gols, em dribles, em assistências. Mas é uma questão muito, muito de entrega também, sabe? Da mesma forma que eu falei do Bruno Fernandes, a galera vê que o Rashford ele tá, tipo assim, exaurido, assim, sabe? Ele meio que não quer, assim, então é muito feio isso. E para combater isso, na verdade, a gente tem o Garnacho aí subindo da base. Provavelmente essa temporada vai ter os primeiros jogos dele como profissional, então a gente vai ter uma sombra maior pro Rashford, até mesmo com a presença do Sancho podendo atuar na esquerda. A gente tem também o Elanga, que para mim não é uma opção viável, eu avalio ele até de maneira inferior ao Garnacho, por mais que o Elanga seja muito tático, muito veloz, eu acho que falta algo a mais, né? Falta aquele brilhozinho, então talvez eu até emprestasse o Elanga se o elenco não fosse tão curto. Mas então, voltando nisso tudo que eu falei, o meu time seria De Gea, Dalot, Varane, Martinez e Malácia. No meio campo, Fred, Eriksen e Bruno Fernandes. No ataque, Sancho, Martial e Rashford. Eu acho que esse vai ser o time titular. Eu espero até que esse seja o time titular, se não vierem outras contratações, porque eu acredito que esse é o time mais técnico, mais capaz possível. Não tem ninguém que marque.
Ah, Martial e Rashford murrinhas, enfim. Variáveis que a gente vai ver na temporada. O jeito é torcer e esperar que dê tudo certo. A minha expectativa e a minha torcida para a gente pegar esse top 4 na Premier League, que vai ser muito difícil. A gente tem pelo menos 4 times na nossa frente já de início. Então a gente tem Liverpool, City, Chelsea e Tottenham. Todos esses times à frente da gente. A gente tem o Arsenal se reforçando muito bem e cada vez tentando mais, né? Então a gente realmente vai ter uma briga muito difícil. Se a gente conseguir um G4, realmente é um grande mérito para o Ten Hag. E eu imagino que a gente talvez priorize bastante oportunidades na Europa League, porque eu tô começando a achar que vai ser um caminho mais fácil de se trilhar. Apesar de ser mata-mata, etc e tal, vai ser mais suave do que a Premier League. Mas as minhas expectativas são positivas, eu tô animado com o Ten Hag, não tô iludido não, mas eu tô esperançoso, é o começo de um novo ciclo, então a gente só tem a apoiar. Eu gosto de alguns jogadores do nosso elenco, então o De Gea, pô, é meu ídolo, a gente tem o Varane, que gosto muito, a gente tem o Eriksen, que eu gosto muito, a gente tem o Bruno Fernandes, o próprio Rashford é um jogador que eu tenho algum carinho, por mais que eu esteja num momento muito mais de cobrança. Então eu tô animado, tô esperançoso e realmente torço para que tudo dê muito certo. Quero agradecer vocês que estão assistindo aí até agora. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado a todos que sempre interagem comigo lá no Twitter, lá no Instagram do Vai United. Um beijão pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei se a periodicidade do vídeo vai aumentar, se eu vou parar de lançar vídeo anualmente, se eu vou lançar mais vídeo aqui, porque, por exemplo, questão de estrutura, questão de tempo, questão de prioridade. Mas se vocês curtirem, prometo estar me empenhando mais para lançar um vídeo aí o mais próximo possível e a gente ficar mais junto debatendo o Manchester. Valeu? Tamo junto, galera. Obrigado.